Olá, forte abraço para você ligado nos canais Fox Sports. Está no ar o programa da NASCAR. Nosso time está reunido para falar da maior categoria do automobilismo norte-americano. O ano está passando, a temporada também, estamos perto do Chase. Estou aqui com o Rodrigo Mataro e o Sérgio Lago. Tudo bem, Mataro? O seu destaque do programa? Tudo ótimo, Hamilton, Sérgio Lago. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Meu destaque para o programa é que temos campeonato na Xfinity Series e na Truck Series. As duas categorias, depois das etapas de Pocono e Iowa, tem agora uma disputa acirrada pela liderança. 3 pilotos em cada uma, brigando palmo a palmo pelo campeonato. É isso aí, não é só de Sprint Cup que vive a NASCAR, não é isso, Sérgio Lago? Tudo bem? Tudo bem, Hamilton. Oi, Matar. Alô a todos que nos acompanham. Meu destaque, na realidade, fica para as 3 provas do último fim de semana. 3 prorrogações na Truck Series, 2 prorrogações na Xfinity Series e na Sprint Cup, uma prova completamente maluca. Tivemos 8 bandeiras amarelas nas primeiras 91 voltas e daí até a volta 160, nenhuma bandeira amarela, bandeira verde, de um final que deixou muita gente nervosa. É isso aí, vamos ver tudo aqui no show da NASCAR, que recebe bandeira verde, e a nossa primeira atração é a Truck Series, que teve a primeira aparição de Kyle Busch neste ano no Triângulo de Pocono. E adivinha só quem levou? Vitória do Buchinho, acompanhe. A 12ª etapa da Truck Series em Pocono começou com o Erik Jones na pole, a 5ª dele este ano. Jones comandou a largada, com os pilotos atrás dele batalhando pela 2ª posição. Matt Crafton subiu demais e acabou provocando este acidente com Brad Keselowski. Crafton ainda reclamou com Keselowski na garagem, mas claramente estava errado. Nenhum dos líderes entrou nos pits. Kyle Busch evitou o avanço de Dillon. E em seguida, tirou a liderança de Jones. De novo o on-board do 33. Houve a partir daí uma longa sessão sem incidentes, em que todos pararam em bandeira verde. Já perto do final, Erik Jones tentava se aproximar do Buchinho, quando um detrito na pista trouxe a 2ª amarela. Algumas voltas depois, Wendell Chavous perdeu o traçado. Ray Black Jr., que vinha mais atrás, também derrapou e acabou no muro. Já na prorrogação, Erik Jones bloqueou o avanço de Austin Dillon. E, na sequência, recebeu um toque do adversário. Desta vez, o visual é do carro de Kyle Busch. Jones ainda conseguiu terminar em 10º. Este outro acidente entre Mason Mingus e John West-Townley trouxe a última amarela do dia. Já na 3ª prorrogação, Kyle Busch relargou na frente e foi embora. Kevin Harvick terminou na 2ª posição, seguido de Tyler Reddick, que agora é o novo líder do campeonato. Kyle Busch vai receber a quadriculada, é dele, Kyle Busch, vence em Pocono, na Pensilvânia. Além de ter vencido em sua primeira participação na Truck Series neste ano, Kyle Busch também conquistou sua 43ª vitória em 126 provas na categoria. Muito bem, vitória do Kyle Busch na Truck Series, incidente entre Crafton e Brad Keselowski, que ficou meio mal resolvido, hein, Sérgio Lago? Ele ficou bastante zangado. Depois o Matt Crafton deve ter visto, né, o que aconteceu de fato, deve ter concluído que o erro foi dele, né? Aí a gente vê a imagem do Matt Crafton, né, no amarelo. Ele vai subir, ó, essa imagem mostra claramente, ele subiu, fechou a porta ali do Brad Keselowski, então não há dúvida nenhuma. Mas depois ele foi para a garagem, foi reclamar lá com o Brad Keselowski, não para briga, mas foi para reclamar
completamente errado o Matt Crafton. Tem um sobe-som do Matt Crafton, né, Sérgio Lago? Vamos dar uma olhada aí, vamos ouvir o que ele disse. The idiot hooked me in the right rear. I mean, that's all there was to it, getting in turn 3. But I guess maybe that's why he wants to win a championship with that 19 truck. But he's got another thing coming. I promise that truck won't win it. If that's the way he wants to do it, we'll get it done. Basicamente o que ele disse aí é que foi de propósito a pancada, o toque do Brad Keselowski, o que não foi. Mas o pior é que é uma teoria conspiratória, porque o 19, que está em segundo na tabela, e que depois da prova a gente vai ver, assumiu a liderança do campeonato, ele dizendo que foi uma conspiração do Brad Keselowski, porque o 19 é da equipe do Brad Keselowski. Realmente a gente sabe que não foi, assim, absolutamente isso, e prometendo uma vingança. Depois Tremenda bobagem. 19, me decepcionou um pouco o Crafton, que até o momento é um ponto que eu admiro bastante. Eu dou o benefício da dúvida para ele, mas é um pontinho negativo ali para mim em relação ao Crafton. Grande bobagem. Bobagem, né? Cabeça quente da derrota. O Erik Jones deu uma rodada, vamos dar uma olhadinha aí de como foi essa rodada do Erik Jones, falamos dele há pouco, né? O piloto que teve mais um problema numa prova. Nessa vez aí é relargada, é aquela história, né? Todo mundo tentando alguma coisa. Na prorrogação ele vai dividir a curva com 4 pilotos, com o Timothy Peters, com o Ty Dillon, com o próprio Kyle Busch, acabou sobrando para ele. Coisas que acontecem, ele estava até com o carro na frente, mas acabou ali, sendo tocado na traseira e rodando. E a origem foi o bloqueio que ele antes tinha dado no 33 do Austin Dillon. Austin Dillon, é isso. Que estava competindo. Ele deu o bloqueio, vingança, payback, troco, não sei, difícil de saber. Mas ele não pode se arriscar assim, ainda mais que tinha tudo na mão para virar o segundo colocado na tabela. Até porque vingança se faz na mesma prova, né? Se for realizar igual o Matt Crafton, deixar para a prova seguinte, aí perde a graça. Ladra não morde. Vamos dar uma olhadinha agora na classificação da Xfinity Series após esta etapa. Vamos ver como está. Tyler Reddick assumindo a primeira posição, 11 pontos à frente do Matt Crafton, depois Erik Jones, Daniel Sutter e Cameron Haley. São os 5 primeiros da categoria até agora. De positivo aí, rapidamente, na realidade, Truck Series, só uma pequena correção, Hamilton, mas o Erik Jones, agora que é o terceiro, 16 pontinhos apenas do Tyler Reddick, que é o novo líder. Então temos uma bela batalha aí, lembrando que a próxima prova começa a segunda metade do campeonato. Hora da Xfinity Series no show da NASCAR, no oval de Iowa. Ryan Blaney espantou o fantasma de Indianápolis e conquistou uma vitória dominante. A nona etapa da Xfinity Series no Iowa Speedway teve Daniel Suárez largando da pole, a segunda dele no ano. A liderança de Suárez durou apenas uma volta, tempo suficiente para Ryan Blaney, segundo no grid, assumir a ponta. A corrida foi tranquila no início e o recorde de voltas em bandeira verde foi superado no giro 75, quando Suárez perdeu várias posições e Blaney manteve a dianteira. O mexicano empreendeu uma feroz recuperação e já se aproximava do líder quando um furo de pneu levou o piloto do 18 a uma parada não programada nos pits. Suárez voltou em 20º, uma volta atrás dos líderes. Falar em recuperação, Erik Jones, que largou de último, pois não participou dos treinos, já se encontrava entre os 5 primeiros. Michael Self foi para o muro e trouxe a segunda amarela. Blaney fez um break test com os rivais na entrada dos pits. Erik Jones foi tocado por Bubba Wallace e levou a pior, caindo para 13º. Nova relargada e o piloto da Penske prevaleceu desta vez contra Regan Smith. Um belo momento foi a batalha pela terceira posição entre Chase Elliott, Brendan Gogan e Chris Buescher. Ryan Lupton rodou e desta vez a amarela beneficiou o pole Dani Suárez. Os
chefe de mecânicos de Chase Elliott optou pela troca de 2 pneus, levando o seu pupilo à liderança. A tática não surtiu efeito. Blaney logo voltou à liderança. E o atual campeão da Xfinity Series perdeu posições. O erro do spotter de Brandon Jones mandou o piloto do 33 e Chase Elliott para o muro. Apesar do incidente, o piloto da JR Motorsports terminou na 9ª posição. Após nova relargada, foi a vez de Elliott Sadler aprontar. O piloto da Roush mandou Ben Rhodes para o muro. Blaney sustentou a liderança na relargada, jogando duro contra Brendan Gogan. Pouco depois, um desentendimento entre Chris Buescher e Bubba Wallace gerou nova amarela. Ryan Reed e Kenny Wallace, este em sua última corrida da carreira, foram também envolvidos. A corrida foi para a prorrogação. Logo após a bandeira verde, Gogan perdeu o controle do carro e Eric Jones chegou a tocar no rival. Mais atrás, Chris Buescher teve o pneu furado no toque em Brennan Poole e acabou rodando. Na última relargada, Blaney seguiu absoluto. O piloto da Penske só não liderou 8 das 260 voltas. Regan Smith chegou no ótimo segundo lugar, seguido por Brian Scott, Ty Dillon e Brendan Gogan. Com fumaça saindo do pneu, vence Ryan Blaney. Esta foi a terceira vitória de Ryan Blaney na Xfinity Series e a primeira dele em 7 corridas neste ano. Essa corrida foi agitada não só dentro da pista, como fora também, né? Tivemos problemas, entreveros depois da prova em Sérgio Lago. Exatamente, muita confusão no final. Aí, Dedo na cara, olha aí. O dedo na cara, a briga entre os pilotos, é o Ryan Reed que está e o aqui Ross Chastain. Do lado esquerdo, o Ross Chastain. A gente não vê muito isso na Xfinity Series e essa é uma briga mais séria, Newton. Esse é o Bubba Wallace reclamando com o chefe de mecânicos do companheiro de equipe dele, que é o Chris Buescher. Então, esses aí são 2 adversários, tudo bem, mas os outros são companheiros de equipe, no caso do Bubba Wallace, o chefe de mecânicos. E isso tendo escutado impropérios do Chris Buescher após deixar o carro. O Bubba Wallace foi tirar a satisfação com o Chris Buescher devido a um toque, mais um deles na temporada, e ouviu impropérios do companheiro de equipe. O clima na Roush está muito pesado. Muito bem, depois desse clima pesado, vamos à tabela de classificação da Xfinity Series. Chris Buescher liderando, 20 pontos à frente do Chase Elliott. Na sequência, Ty Dillon, Regan Smith e Elliott Sadler. Disputa em aberto, hein? Outro campeonato, como o Matar destacou no início do programa, que estamos muito mais apertados. Da Truck Series está mais apertado, mas esse aí também, 21 pontos separando os 3 primeiros, não é quase nada. Um tropeço do Chris Buescher e ele está junto ali do Chase Elliott e do Ty Dillon, que na média vem andando um pouquinho melhor do que o Chris Buescher nas últimas 3, 4 provas. Não quer dizer que isso vai seguir sendo assim, mas na média eles estão se aproximando do Chris Buescher. Bem, você tem a classificação na tua tela e a gente vai para a bandeira amarela do show da NASCAR. No próximo bloco tem mais com a Sprint Cup em Pocono. Não saia daí, voltamos já. O papo agora é Sprint Cup aqui nos canais Fox Sports. Nosso time está reunido. Estou aqui com o Rodrigo Matar, com o Sérgio Lago. E no Triângulo de Pocono, as diferentes estratégias de paradas influenciaram o resultado. Muita gente ficou pelo caminho, sem combustível. E na economia, o senhor consistência Matt Kenseth, quietinho, chegou lá. Vamos ver. A 21ª etapa da Sprint Cup em Pocono começou com Kyle Busch na pole em busca de sua 4ª vitória consecutiva na categoria. Kyle manteve a ponta na largada, seguido de Kevin Harvick. Casey Kenny errou na curva 3 e trouxe a primeira bandeira amarela da prova. Apesar da forte pancada no muro que protege as equipes, ninguém ficou ferido.
A prova foi paralisada por quase 15 minutos para que fossem feitos os reparos. A primeira entrada dos pits veio depois da segunda amarela já programada para que as equipes verificassem o desgaste dos pneus. 10 pilotos liderados por Havik e Kurt Busch ficaram na pista, mostrando que as equipes adotariam táticas diferentes de parada. Havik resistiu ao ataque do companheiro de equipe depois da relargada, mas em seguida teve que abandonar devido ao estouro do motor. Pouco depois da relargada, Rick Stenhouse Jr. teve a visão bloqueada por Dave Gillan e acertou em cheio Sam Hornish Jr., que estava mais lento. Martin Truex Jr. levou a melhor no reinício, deixando o Buschão em segundo. Os dois só entraram pela primeira vez nos pits na volta 39. Joey Logano herdou a primeira posição, a caminho de liderar 91 das 160 voltas. Brad Keselowski calculou errado na parada em bandeira verde e acertou 2 mecânicos. Por pouco, o macaco não caiu em cima de um deles. Mesmo com o pneu na área dos pits, a NASCAR esperou que todos os pilotos parassem para acionar a amarela. A amarela seguinte veio depois deste toque de Paul Menard em Kurt Busch. Kurt ainda foi atingido por Hornish, perdendo qualquer chance de um bom resultado. Alex Kennedy trouxe a 8ª e última amarela do dia na volta 93. Logano manteve o domínio na relargada. Com Martin Truex Jr. avançando para a segunda posição. Os dois seguidos do Buchinho pararam em bandeira verde, faltando 37 voltas para o final. Este erro de Truex permitiu que Kyle voltasse em segundo. As últimas voltas foram marcadas pela preocupação em poupar combustível para chegar ao final. Logano capitulou primeiro, a 3 voltas do final. Cal Edwards e Martin Truex, entre outros, também tiveram que parar. Kyle Busch recebeu bandeira branca ainda na frente, mas já na primeira curva deu para ver que não chegaria ao final. Matt Kenseth assumiu a liderança e cruzou a quadriculada um pouco à frente de Brad Keselowski. Vence Matt Kenseth, espetacular! Foi a segunda vitória de Matt Kenseth neste ano na Sprint Cup. Muito bem, corrida caiu no colo dele pela tática diferente que usou, Sérgio Lago. Exatamente. Táticas diferentes foram usadas. O Kyle Busch e o Joey Logano foram um dos primeiros a parar. O Matt Kenseth parou um pouco depois e acabou levando a melhor. Essas táticas, elas se mostraram desde o início da prova. O Kurt Busch parou só em bandeira amarela, bandeira verde, perdão, muito depois dos outros pilotos. Agora, um destaque importante para o Buschinho dizer que realmente ele morreu na praia, porque o Logano acabou o combustível dele 3 voltas antes do final. O Kyle Busch não, acabou na curva 1 da última volta. Então, se ele tivesse economizado um pouquinho mais, ele teria chegado. Ele estava arrasado depois da prova, pensando, se não tivesse disputado tanto quanto o Logano, poderia ter ganho a 4ª consecutiva. Rodrigo Matar, não faltaram problemas na prova também, né? Pois é, foi uma corrida muito atribulada no início, a gente teve muita dificuldade para engatar a corrida. Primeiro começando pelo acidente do Case Kane, um acidente forte até, plasticamente forte. Felizmente ninguém ferido, embora tenham voado objetos ali. Foi um acidente muito semelhante, a gente vai ver na comparação de imagem, com o que aconteceu com o
Jeb Burton durante os treinos livres. Houve danos no muro, né? Precisou ser paralisada a corrida por algum tempo. É um até pedaço que se do carro consertasse. dele ali. É um pedaço do carro. E aí o dele. acidente do Jeb Burton, olha como a dinâmica foi semelhante. E não parou por aí. Depois do Case Keenum, a gente teve o estouro de motor do Kevin Harvick, que acabou prejudicando a corrida do piloto número 4, quando ele era o líder da prova. Ele veio sentindo que o carro já estava com problema desde muito antes disso acontecer, garagem, fim de prova para ele. Depois ainda teve o buchão rodando, foi um negócio assim, realmente as primeiras 90 voltas foram complicadas, foram massacrantes as primeiras voltas na prova de Pocono. Quem também ficou envolvido foi o Brad Keselowski, né, Sérgio Lago? O Brad Keselowski que teve, a gente ainda vê aí o toque do Paul Menard no Kurt Busch, né? O azar do Kurt Busch foi no finalzinho que ele recebeu um toque, aí o Brad Keselowski. O boliche. E o boliche, que foi um erro do Keselowski, que foi além ali da área, mas o mecânico talvez tenha se precipitado um pouco. Claro, eles contavam também que o Brad Keselowski parasse um pouco antes. E essa equipe está trabalhando muito duro para melhorar o trabalho da equipe. E talvez essa pressão tenha resultado aí nesse problema. Uma pena, né? O finalzinho de corrida do Kurt Busch, né? Tomou aquele toquinho, estava bem posicionado. E depois ainda teve o irmão, né? Que acabou perdendo a prova por pane seca no final. Realmente o buchão estava vindo muito bem, acabou rodando. Mas depois o pecado final com o Logano, com o buchinho e com o Martin Truex Jr., todo mundo caindo na armadilha do combustível, ficando sem, com pane seca, e a vitória caindo no colo do Matt Kenseth, o Mr. Consistency. Eu diria que foi o ponto alto da prova, né? Consistência, né? Isso aí. Consistência. E aí o momento da pane seca do Logano, de novo, faltavam ainda 3 voltas para o final. Então ele não ia ter combustível mesmo. E foi esse o lamento do Kyle Busch, aí o Martin Truex Jr. também sem combustível. Para se ter uma ideia, faltando 3 voltas ali, quando eles cruzaram faltando 3, esse é o buchinho chegando, mas o Jeff Gordon estava em 16º, ele chegou em 3º, porque 13 pilotos à frente dele tiveram pane seca. Vamos ver como é que está a tabela do campeonato depois desta prova. Vamos ver como é que está a classificação da Sprint Cup. Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Dale Jr., todos os pilotos aí na sequência em amarelo com vitórias. Se hoje acabasse a classificação para o Chase, Jamie McMurray, Jeff Gordon, Paul Menard, Ryan Newman, Cliff Bowyer, Case Keenum. Cadê o Kyle Busch? Ele ainda não está entre os 30 primeiros, está apenas 13 pontos atrás. Então, mais 2 provas, ele deve ficar entre os 30 primeiros e aí ele vai aparecer nessa tabela. Nosso destino na próxima prova é no circuito misto, para lá de conhecido do torcedor brasileiro, é a pista de Watkins Glen, nos Estados Unidos. Vamos ver um pouquinho mais dela. Localizado no estado de Nova York, Watkins Glen é um dos circuitos mais tradicionais dos Estados Unidos. Embora tenha recebido a Sprint Cup pela primeira vez em 1957, a pista só passou a fazer parte regularmente do calendário a partir de 1986. Tony Stewart é o recordista de vitórias no traçado de 2,45 milhas com 5, seguido de Jeff Gordon com 4. A etapa do ano passado foi marcada por este forte acidente, em que Ryan Newman perdeu o controle depois de um contato com Greg Biffle e acertou em cheio o carro de Michael McDowell. Nelsinho Piquet, em sua única participação até agora na categoria, terminou em 26º. A prova deixou também na memória este incrível duelo entre Marcos Ambrose e AJ Allmendinger. AJ levou a melhor e conquistou sua primeira vitória na Sprint Cup. Muito bem, isso é o que espera você na prova de Watkins Glen, que você vai ver aqui com a gente no Fox Sports. Agora tem o bolão da NASCAR. Vamos ver como é que está o nosso bolão depois da etapa de Pocono. Acirradíssimo, olha aí a classificação. Luciano Bida em primeiro, André Luiz em segundo, Matheus Gutierrez na terceira posição. Na equipe do programa, Rodrigo Matari e eu estamos na posição 27, 735 pontos. Thiago Alves 209 e Sérgio Lago 327. Palpites para Watkins Glen. Quem começa? Você começa. Eu começo, eu vou botar no Kurt Busch. Eu vou de Kyle Busch, depois eu tenho o palpite do Thiago. Rodrigo Matar. Olha, eu sei que eu tenho muita coisa a perder, mas eu vou de AJ Allmendinger para bisar o triunfo do ano passado.
Vocês apostam com a gente no blog do Sérgio Lago, blog Retoposta, no foxsport.com.br. Palpite do Thiago Alves. O palpite do Thiago foi no Brad Keselowski. Rapidinho, Hamilton, antes da gente terminar, o que você fez com aquele papel que você trouxe? Tá guardado para ficar na frente do Hamilton de novo. Muito bem, enquanto ele deixa o papel guardado, você acompanha todas as provas da maior categoria do automobilismo norte-americano aqui nos canais Fox Sports. Valeu, Rodrigo. Valeu, Hamilton. Valeu, Sérgio Lago. Fique ligado. Até a próxima. Fox Sports, torcemos juntos.